Salve, salve, senhoras e senhores, Paiter, o leigo na área, Paiter por ser meu sobrenome, o leigo por uma questão de honestidade intelectual. Digo isso como um disclaimer para vocês. Até leve em consideração o que eu tenho a dizer por aqui, mas com aquela boa e velha parcimônia de sempre, certo? Digo isso porque não tenho faculdade, acho que com certeza nunca fiz universidade em toda a minha vida. Espero que isso mude num futuro próximo. Essa é a minha realidade atual e ela está acontecendo numa sexta-feira, dia 17 de abril de 2026, às 19 horas 15 minutos, com alguns segundos, conforme você vai ver, de acordo com o horário de Brasília, conforme você vai ver nesta maravilhosa tela. Acabou de mudar para 16 minutos. Então, conforme você vai poder ver aqui, a minha realidade atual, onde eu ainda não tenho faculdade, é uma sexta-feira, dia 17 de abril de 2026, às 19 horas. Quero ver 16 minutos com alguns segundos, conforme você pode ver nesta tela. Bom, eu comecei a fazer uma série de vídeos e eu quero continuar essa série, onde eu faço a leitura de provérbios. Antes de começar a leitura de provérbios, eu leio Mateus 6,33 e depois que eu termino de fazer a leitura de provérbios, eu leio Mateus 6,33. Porque gostaria de entender um dos conceitos ali apresentados, certo? Não sei se a captação de áudio dessa vez está melhor, ou está pior, ou está igual à captação de áudio dos outros vídeos. Eu sinto, de acordo com a minha percepção, que esse microfone desse fone, ele capta médio graves muito mais do que médio agudos. Médios mais para graves ainda. Ele não capta muito bem médios, mas ele pega muito mais graves do que agudos. Por exemplo, ele faz um mais fechado, quando ele devia ser um pouco mais aberto. Mais aberto. Ele devia ser mais aberto, mas ele é um pouco mais fechado. Mas enfim, é o que eu tenho para hoje para tentar melhorar o áudio de alguma forma. E se você sentiu que o áudio piorou por algum motivo, você também digita aí nos comentários, certo? Faço algumas ponderações sobre o que eu leio, né? Como vocês devem ter visto nos vídeos que eu já fiz nessa série. Eu já fiz 4 vídeos, esse vai ser o 5º. Ou seja, eu vou ler o capítulo 5 de Provérbios agora. Mas eu começo sempre, como eu já disse, com Mateus 6,33. Porque a gente sempre ouve algumas coisas, né? A gente às vezes tem até medo de admitir que não sabe ou que não parou para pensar muito bem sobre o assunto, né? A gente tem às vezes medo de admitir, às vezes vergonha de admitir. Eu não tenho muito problema com relação a isso, sabe? Quando eu não sei uma coisa, eu falo, eu não sei, mas eu busco aprender, eu vou buscar um pouco mais de conhecimento sobre isso. Não é vergonha você admitir que não sabe. Vergonha seria você dizer com uma autoridade que você não tem. Seria você arrogar para si algo que você não tem, algo que você não é. Quando você admite que não sabe sobre um assunto e mesmo assim tenta comentar sobre tal assunto, talvez seja demérito a depender do lado que você toma.
para algumas pessoas. Para outras pessoas você está tomando o lado certo, enquanto para outras pessoas você está tomando o lado errado. Então, a menos que você seja estudado e você diga uma besteira muito grande. Então, o teu estudo não vai valer de nada. Assim como eu, que sou leigo de tudo, posso dizer uma coisa que é muito sábia, né? É meio difícil acontecer, mas nada é impossível, né, nos dias de hoje. Tem muito sábio que sim, né, se diz sábio e acaba falando muita groselha, e muitas pessoas simples que acabam com o saber da própria vida, tendo mais sabedoria, né? Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Como eu já comentei em vídeos anteriores, a questão do mais preposição ou alguma coisa parecida. Buscar, aí a gente conhece o conceito de buscar. Primeiramente, a gente conhece o conceito daquilo que vem com primazia, que é daquilo que vem antes de todas as outras coisas. O reino de Deus, a gente conhece o conceito razoavelmente bem. A justiça, a gente conhece o conceito de justiça, embora a gente não aplique esse conceito de forma rigorosa. A gente normalmente aplica esse conceito de forma muito mais rigorosa quando é para ser aplicado em outra pessoa, mas quando é para nós aplicarmos em nós mesmos esse conceito, não precisa ser tão rígido assim, não sei o que, mas quando é com outra, pesa a mão, vai lá, vamos fazer justiça. Isso é 2 pesos e 2 medidas, ao que a Bíblia nunca concordou com isso, né? O mesmo peso e medida que você vai ter para julgar outra pessoa, você tem que ter esse mesmo peso e essa mesma medida para se autoavaliar, né? É nesse sentido, inclusive, que Jesus recomenda que não julgueis para não serem julgados, porque com a mesma medida que você julgar outra pessoa, com essa mesma medida você vai ser julgado, né? Então, se você tem uma rigidez crítica para outras pessoas, outras pessoas vão aplicar essa mesma rigidez crítica quando forem falar de você, quando forem julgar você. Então, se você faz piadinha com todo mundo vai se sentir no direito de fazer piadinhas com você, e você vai ter que aguentar quando isso começar a acontecer, né? Não vai poder ficar magoadinho por piadinhas que você mesmo faz para com outras pessoas, e outras pessoas vão fazer com você, você vai ficar magoadinho? Não tem como. Então, acredito que essa seja uma das aplicações práticas possíveis, não a única, talvez não a mais correta, mas uma das possíveis aplicações práticas do que isso significa, certo? O conceito de justiça e da aplicação de justiça sem ter 2 pesos e 2 medidas, né? Todas essas coisas é o que o texto descreveu nos parágrafos anteriores ou nas linhas anteriores, pois serão acrescentadas, meio que dá um imperativo não apenas de plausibilidade, de possibilidade, mas de certeza que tal coisa vai acontecer, e a ação tal coisa, a ação seria acrescentar, né? Tais coisas vos serão acrescentadas, né? O conceito que eu não consigo entender muito bem é a ação de buscar o reino de Deus. Como se busca o reino de Deus? Isso é algo que eu ainda não entendo muito bem. De volta, buscar o reino de Deus engloba também, mas não se detém apenas nisso, em que você ore em todo tempo, jejue sempre que você puder, tenha sua leitura diária da Bíblia
em dia, não apenas naquela leitura diária que você faz. Você começa em Gênesis, lê 1 ao 4, depois Gênesis do 5 ao 8, depois Gênesis do, do 9 ao 11, depois... Não apenas essa leitura diária, mas leia a Bíblia de forma recorrente. Não precisa necessariamente ser de forma linear ou de forma cronológica, como algumas pessoas costumam ler, né? Mas leia, mesmo que seja um capítulo aqui, um versículo ali, um texto lá, um contexto acolá. Tenha o hábito de sempre ler alguma coisa. Pega um livro para ler e leia ele todo. Pega um versículo para ler e medita nesse versículo com um pouco mais de atenção, sabe? Realmente esquadrinhe as escrituras, porque vocês pensam que é por meio delas que vocês vão chegar na vida eterna, e são elas que dão testemunho de Jesus, né? Agora, a questão é, eu ainda não tenho muito bem certeza de como é que se busca o reino de Deus. É apenas fazendo orações? Se for isso, pessoas que oram pedindo o mal de outras pessoas já buscam o reino? Não necessariamente. É apenas fazendo jejuns, mas pessoas que fazem jejuns só para se aparecer, já estão buscando o reino? Não necessariamente. Então, apenas oração e apenas jejum não é tudo em se buscar o reino em se tratando de buscar o reino de Deus. Fazer leituras da palavra. Se você conhece a Bíblia inteira de capa a capa, se você já leu a Bíblia inteira N vezes, e se você vai ler N mais uma, mas você não muda suas atitudes, não muda seu coleguismo com outras pessoas, isso indica que você está necessariamente buscando o reino de Deus? Só porque você conhece a Bíblia toda e está lendo ela todos os dias, o dia todo? Não necessariamente. Você ligar uma câmera, igual eu estou fazendo aqui, e se propor a ler um texto bíblico, isso indica que você está buscando o reino de Deus? Não necessariamente. Tudo o que o próprio Jesus fala várias vezes aqui, de Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, até o Mateus capítulo 7, capítulo 8. Não apenas nesses textos de Mateus, mas também em outros textos, né? O que pesa é a intenção do coração. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se você vive em prol de algumas coisas, você vive isso, você respira aquilo, é ali que está o teu coração, é ali que está o teu tesouro, e portanto é ali que vai estar o teu coração. E tem um outro texto que diz que se transbordou no coração, a boca fala sobre isso, né? Então, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E se o teu coração estiver cheio daquilo ali, vai acabar transbordando para sua boca. Então, o que é que a sua boca tem transbordado? Porque é isso que reflete o que está no teu coração. E se o teu coração reflete coisas boas, significa que o seu coração está num bom tesouro. Se a sua boca fala de coisas ruins, isso significa que o teu coração está em tesouros ruins, né? Não apenas nesse sentido, tipo, algumas pessoas podem dizer várias coisas muito boas, mas o coração delas estarem em tesouros ruins, né? Então, a gente precisa sempre tomar muito cuidado com o para onde vaga nosso coração. Se o nosso coração vaga para distante de Deus, a gente tem que tentar trazer o nosso coração de volta. E se a gente não tem força para isso, e a gente realmente nunca tem força para isso,
A gente tem que pedir o auxílio do Espírito Santo, a graça de Jesus Cristo e a misericórdia de Deus Pai. Amém? Meu pai vai começar a assistir vídeo lá agora e talvez atrapalhe a nossa conversa aqui. Mas eu vou tentar fazer a leitura de Provérbios capítulo 5, do verso 1 em diante. Filho meu, atende à minha sabedoria, inclina o teu ouvido à minha inteligência, para que guardes a discrição e os teus lábios mantenham o conhecimento. Os lábios da mulher estranha ao teu pacto destilam o mal. Os lábios da mulher estranha ao teu pacto destilam mel, e a sua boca é mais suave do que o azeite, mas os seus propósitos são amargosos como o absinto, agudos como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao Sheol, a morada dos mortos, à sepultura, ao cemitério, dependendo da tradução que você tenha em mãos. Ela não anda pela vereda segura da vida, os seus caminhos são equivocados e ela não o percebe. Escutai-me, pois, ó filhos meus, e não vos aparteis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outros a tua dignidade, nem os teus anos implacáveis, para que as estranhas não se saciem dos teus bens e não se encontrem os frutos dos teus labores na casa do estrangeiro, e para que não te lamentes quando chegar o teu fim, quando a tua carne e o teu corpo se consumirem, e digas: como odiava a instrução e a disciplina, e como o meu coração desprezava a repreensão, e não escutava a voz dos meus mestres, nem os que me instruíam inclinava o meu ouvido. Padeci quase todos os males que me levariam à ruína completa no meio da congregação e da assembleia. Beba a água da tua própria cisterna e a água das correntes do teu próprio poço. Não permitas que os teus mananciais sejam derramados fora e o curso das tuas águas nas ruas. Sejam somente para ti e não os compartilhes com estranhos. O teu manancial seja bendito. Regozija-te com a mulher da tua mocidade. Ela seja para ti como uma formosa corça, uma graciosa gazela da montanha. Os seus seios te saciem em todo o tempo, e com o seu amor embriaga-te sempre. E por que, filho meu, andarias obcecado por uma mulher estranha ao teu pacto e abraçarias o seio daquela que não te pertence? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor Jeová, e ele examina e nivela todas as suas veredas. As próprias iniquidades do ímpio o prenderão, e pelas cordas do seu pescoço será amarrado. Ele morrerá pela falta da instrução da disciplina, e por sua grande loucura se perderá. Tem várias pontuações que podem ser feitas nesse texto. Filho meu, atende à minha sabedoria, inclina o teu ouvido à minha inteligência, para que guardes a discrição e os teus lábios mantenham o conhecimento. Isso aqui ele está falando para você sempre
estar atento à sabedoria, né, do pai. Por mais que você não tenha um bom relacionamento com seu pai físico ou com seus líderes de trabalho ou de igreja, mas quando você entende que o relacionamento físico não é tudo, mas que o relacionamento com Deus é tudo, você começa a entender o porquê que a Bíblia fala tanto sobre filho meu, sobre essas, ela traz esse tipo de linguagem, né? Quando você não tem um pai físico presente, a sua figura do Pai Celestial pode estar completamente distorcida, né? E a ideia, a intenção é que você não tenha uma imagem distorcida do Pai Celestial, mas que você entenda quem realmente é o Pai Celestial, não com base no Pai que você talvez tenha tido na Terra ou que você ainda tenha na Terra, mas com base em quem o Pai Celestial realmente é, certo? E é dele que provém a sabedoria, a inteligência, a discrição, o conhecimento. Aí aqui ele vai dar uma série de considerações, ele vai dar uma série de contextos, ele vai dar uma série de constâncias, ele vai dar uma série de conselhos em relação a relacionamentos que uma pessoa pode ter e pode acabar se corrompendo por causa desses relacionamentos, né? Aqui ele fala mais da mulher para com o homem, mas eu acredito que esse texto possa ser invertido e a sua razão não vai ser transtornada nem mudada, né? Os lábios da mulher estranham ao teu pacto destilam mel, os lábios do homem estranham ao teu pacto destilam mel, e a sua boca é mais suave do que o azeite, mas os seus propósitos são amargosos como absinto, agudos como uma espada de dois gumes. Por que eu digo isso dessa forma? Porque não são apenas os homens que precisam de conselhos nessa área, né? As mulheres também precisam de conselhos nessa área. Quem sou eu para ficar dando conselhos nessa área para alguém, afinal de contas? Eu nunca tive nenhum relacionamento com ninguém. Sou virgem ainda, plenos meus 30 anos de idade. Nunca tive nenhum relacionamento com ninguém, nem relação, se é que você me entende, com ninguém. Então, eu talvez não seja a pessoa mais adequada para falar sobre esse assunto e para dar conselhos sobre esse assunto, né? Mas mesmo assim, eu tenho a minha própria vivência e ouço as histórias de várias pessoas, e existem três tipos de pessoas, né? As pessoas que cometem os erros, pagam as consequências e mesmo assim não aprendem com as consequências dos próprios erros e continuam no erro. Existem as pessoas que erram, aprendem com o próprio erro e aí evitam errar de volta. Talvez não consigam, mas a chance dessas pessoas errarem é muito menor. E existe um terceiro tipo de pessoas que elas não precisam necessariamente errar. Elas veem o erro de outras pessoas e aprendem com esses erros e tentam não cometer esses erros, mesmo sem nunca terem cometido esses erros, mas só de ver outras pessoas cometendo esses erros e o resultado disso não sendo bom, a pessoa já aprende, né? Qual desses três tipos de pessoas você é? Você é do tipo que erra, se dá mal e mesmo assim continua cometendo os mesmos erros? Você erra, se dá mal uma vez e isso já é o suficiente para você não errar de volta? Ou você é o tipo de pessoa que só de ver o erro de outras pessoas você já se abstém? Fica a reflexão para você, independente se você seja homem, se você seja mulher, isso vale para ambas as
tanto para homens quanto para mulheres, né? Então, eu sou homem, mas me sinto mulher, você tem que me respeitar. Cara, eu falei de forma ampla aqui. Se você se sentiu ofendido por isso, paciência, a culpa não é minha, a culpa é tua. Tá? Não distorça o que eu disse com aquilo que eu não disse. Né? Não coloque você palavras na minha boca. Não coloque você palavras nos meus lábios. Você disse isso querendo dizer aquilo. Cara, se atenha ao que eu disse. Ponto. Certo? Se não for para tentar fazer julgamentos pífios, você até pode tentar extrapolar o que eu disse. Mas, sabe, tenha bom senso. Bom senso nunca fez mal a ninguém, muito pelo contrário. Bom senso é o que falta para essa geração, eu diria. Uma das coisas que falta para essa geração é bom senso. Uma dentre várias, né? Mas enfim. Então aqui ele está dando conselhos para os homens e também para as mulheres não terem o que a gente pode chamar de julgo desigual. Se você é evangélico, por que você vai querer ter um relacionamento com uma católica? Se você é evangélica, por que você vai querer ter relacionamento com um católico? Se você é cristão, por que você vai querer ter um relacionamento com uma umbandista? Se você é uma umbandista, por que você vai querer ter um relacionamento com um cristão? Se você é ateu, por que você vai querer ter um relacionamento com um teísta? Se você é ateia, se você é ateu, por que você vai querer ter um relacionamento com uma teísta? Se você é teísta, por que você vai querer ter um relacionamento com uma ateia? Se você é teísta, por que você vai querer ter um relacionamento com um ateu? Não faz muito sentido essas coisas. Então, se você é ateu, se quer se relacionar com alguém, se relacione com uma ateia. Se você é ateia, você vai querer se relacionar com alguém, se relacione com um ateu. Se você é um bandista e quer se relacionar com alguém, se relacione com uma umbandista. Se você é uma umbandista e quer se relacionar com alguém, se relacione com um umbandista. Se você é candomblecista e quer se relacionar com alguém, se relacione com uma candomblecista. Se você é uma candomblecista e quer se relacionar com alguém, se relacione com um candomblecista. Se você é cristão da Assembleia de Deus, sei lá, de uma denominação específica dentro da Assembleia de Deus, e quer se relacionar com alguém, tente se relacionar com uma mulher da Assembleia de Deus, dessa denominação mais específica, intra-específica. Se você é uma assembleiana da Assembleia de Deus e quer se relacionar com alguém você quer se relacionar com alguém que seja com um rapaz, com um varão, como vocês dizem, que seja com um varão também da Assembleia de Deus dessa denominação intra-específica, né? Enfim, o texto aqui é muito claro em relação a isso, depois que a gente esclarece, né? Os lábios da mulher estranha ao teu pacto destilam mel e a sua boca é mais suave do que o azeite, né? Isso se aplica de ateus para cristãos? Sim. Mas isso também se aplicaria de cristãos para ateus? Sim. Mas o cristão só quer puxar o ateu para Cristo, né? Qual que é o mal nisso? O mal é que você está usando o artifício errado. De várias armas que você poderia utilizar, você está utilizando a sedução para tentar trazer um ateu para Cristo. Que coisa mais bizarra. Pode ser que funcione? Pode, mas cara, é um caminho muito perigoso. Se você é ateia
e tá tentando, se você é ateu e tá tentando puxar uma cristã, tá tentando fazer ela deixar de ser idiota e cair no mundo real, mas você quer tentar fazer isso com a sedução, cara, isso também não sei, sabe, assim, tipo, não sei se é legal, sabe? E outra, às vezes a pessoa tem a fé que ela tem e se sente bem com a fé que ela tem. Você que é ateu se sente bem sem ter fé e então beleza. Mas se outra pessoa for cristã e quer continuar sendo cristã, beleza também. Sabe assim? Ah, um ponto que eu acho importante comentar dentro desse assunto é que muitos ateus, ah, ou até muitos cristãos, eles tentam se impor de forma errada. Sabe assim? Ah, é óbvio que, de volta, se o teu tesouro tá ali, o teu coração vai estar nesse tesouro e a boca vai transbordar aquilo do que o coração tá cheio, né? Então, se uma pessoa é cristã, e a pessoa tem o coração cheia do cristianismo, é óbvio que a pessoa vai ter a boca cheia de coisas que são relacionadas ao cristianismo, né? Se uma pessoa é ateia, o tesouro dela está no ateísmo, o coração dela vai estar voltada para o tesouro dela, então a boca vai transbordar de ateísmo, né? É necessário que a gente tenha esse tipo de entendimento, certo? É claro, de volta, bom senso, certo? Pô, eu sou ateu. Ah, não, eu sou cristã. Não, então beleza. Você tem a tua fé, eu tenho a minha, né? Ou melhor, você tem a tua fé, eu não tenho fé nenhuma. Cada um segue o seu caminho e bora, né? Vida que segue. Agora, eu sou cristã. Ah, eu sou ateu. Ah, você tá errado porque você é cristã. Você tem que deixar de ser cristã. Cara, isso é mancada. Sabe assim? A menos que vocês comecem uma conversa e acabe, né, chegando nesses termos, né? Mas aí é questão de bom senso de volta. Poxa, se você é cristã, por que você ia querer que eu deixasse de ser ateu? Porque eu, sendo ateu, gostaria que você deixasse de ser cristã. É. Mas o ponto é que o cristão sabe o destino final de uma pessoa que é ateia. E o ateu não conhece o destino final de nada. Afinal de contas, ele não tem necessariamente uma crença. É claro que o ateu sabe que o fim de todas as coisas é a sepultura, é o cemitério, é o Sheol, como a Bíblia chama. Mas a pessoa que é cristã conhece o que vem depois da sepultura, conhece o que vem depois do, do cemitério, né? Aí alguém pode dizer, mas o candomblessista também sabe, o umbandista também sabe, o espírita também sabe, por que só o cristão é que vai saber? Ah, ah, isso é uma questão que é um pouco mais profunda para ser discutida nesse vídeo, que tem, tem, teria a tendência de acabar sendo curto, mas acabou se estendendo por mais tempo, né? Mas o ponto é, por toda a vivência que as pessoas têm e pelas coisas que eu ouço de relatos de pessoas, é claro que experiência anedótica não serve como prova de conceito dentro da ciência empírica, mais especificamente, mas e sim, a gente vive dentro da ciência empírica, afinal de contas, a nossa vida é empírica. Mas a maioria das pessoas são muito mais
eu não sei que termo usar aqui agora, mas são muito mais relativísticas do que empirísticas, digamos assim. Não que pessoas não sejam empíricas, pessoas são empíricas. Empirísticas é um outro conceito. Não sei se esse termo existe, mas se não existe, passa a existir. Pessoas empíricas são pessoas reais. Pessoas empirísticas são pessoas que tendem demais ao empirismo científico. Né? Nesse sentido que eu digo. Sabe assim? Então, daria para fazer um vídeo só sobre isso, mas por tudo que eu já ouvi de relatos e de vivências e de, enfim, afins, eu acredito que o cristianismo, desde que seguido conforme, estritamente conforme Cristo propôs, é um caminho muito mais difícil de ser seguido, mas com um final muito mais glorioso, certo? Ela não anda pela vereda segura da vida, os seus caminhos são equivocados e ela não o percebe. Ele não anda pela vereda segura da vida, os seus caminhos são equivocados e ele não o percebe. Escutai-me, pois, ó filhos meus, e não vos aparteis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho, não te aproximes da porta da sua casa. Afasta dele o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outros a tua dignidade, nem os teus anos implacáveis, para que as estranhas não se saciem dos teus bens e não se encontrem os frutos dos teus labores na casa do estrangeiro. Isso aqui eu posso extrapolar e colocar dentro de um contexto de prostituição de fato. Toda vez que você vai a uma casa de prostituição, ou que você sabe que uma mulher é prostituta e vai na casa dela, ou que um homem é prostituto e vai na casa dele, né? Você está fazendo exatamente o que o texto aqui diz para você não fazer, né? Para que não des a outros a tua dignidade, nem os teus anos aos implacáveis, para que as estranhas não se saciem dos teus bens, ou seja, você vai dar muito dinheiro para mulheres estranhas ou para homens estranhos, e não se encontrem os frutos e não se encontrem os frutos dos teus labores na casa do estrangeiro. Pode ser que essa mulher ou esse homem tenha eu não sei qual que é o termo, uma pessoa que cuida, gerencia ela, uma pessoa que gerencia ela ou ele, e essa pessoa que gerencia seja estrangeiro, né? Então você vai estar tirando o teu dinheiro da boca de uma pessoa honesta que está trabalhando para levar para um bilionário esquizofrênico que está lá não sei aonde, sabe assim, está mantendo gerenciadores aqui dentro do país e cuidando de, enfim, né? Acho que você entendeu aonde chegar. Beba a água da tua própria cisterna e a água das correntes do teu próprio poço. Não permitas que os teus mananciais sejam derramados fora e o curso das tuas águas nas ruas. Sejam somente para ti e não os compartilhes com estranhos. Quando eu leio esse texto, num primeiro momento eu acho estranho, né? Poxa, eu não vou compartilhar água com estranhos, mas o texto aqui usa água, eu acredito que use água de forma metafórica.
A questão aqui eu me lembro de um texto que diz que o próprio Jesus disse que a gente não pode jogar pérolas aos porcos, né? Para que a gente não seja como o cão que volta ao seu próprio vômito, ou como a porca lavada que volta para sua porcalhada, né? Eu acredito que seja muito mais nesse sentido aqui de não dar água a estranhos, né? Sejam somente para ti e não os compartilhes com estranhos. Se bem que o contexto imediato desse texto aqui, sejam somente para ti e não os compartilhes com estranhos, a gente vê o texto anterior e depois a gente vê o texto posterior, né? Tá falando sobre não ser atraído, não se deixar levar para mulheres que vendem seu próprio corpo, para homens que vendem seu próprio corpo. E o texto seguinte diz: o teu manancial seja bendito, regozija-te com a mulher da tua mocidade, ou regozija-te com o homem da tua mocidade. Ela seja para ti como uma formosa corça, uma graciosa gazela da montanha. Seja ele para ti como, não sei quais metáforas poderiam ser inseridas aqui, né? Enfim, daí o texto continua. Muito mais voltado para esse contexto, né, de um homem para com uma mulher, de uma mulher para com um homem. Então o teu manancial seja bendito, então sejam somente para ti e não os compartilhes com estranhos. Eu acredito que seja um pouco mais nessa pegada, assim, sabe? De você não ter mais de uma família, não ter duas famílias, ou não se deitar com mais de uma mulher, ou não se deitar com mais de um homem, né? Enfim. Eu acredito que seja muito mais nessa pegada, assim, sabe? O texto é esse, basicamente. É claro que se a gente for parar para meditar um pouco mais nesse texto, a gente vai acabar vendo um descortinar de muitos outros subtextos que estão ocultos dentro do texto maior, né? Mas vamos nos manter nessas pegadas por enquanto. Então, o próximo texto vai ser em Provérbios 6. Mas, cadê Mateus capítulo 6, verso 33. Mateus 6, verso 33. Mateus 6, verso 33. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Espero que esses textos possam estar em teu coração e em tua mente, e que o Espírito Santo possa completar todas as lacunas que possam ter ficado em aberto. Isso é tudo por enquanto. Até a próxima e falou!